Bom dia a todos. Nós estamos já no segundo domingo da Quaresma, da nossa preparação para a Semana Santa, para celebrarmos a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor. E as leituras de hoje, tanto a primeira como o Evangelho, ou também a segunda, giram em torno de uma palavra fundamental: filho. Essa palavra filho, prestando atenção na leitura, na primeira leitura, ela aparece 7 vezes. São Paulo, isso já aponta a importância. O filho aí, na primeira leitura, filho de Abraão, aquele que recebeu as promessas. E Deus lhe pede algo muito difícil, até incompreensível para nós que Deus peça uma coisa assim. Mas ela está ligada, essa primeira leitura, ao Evangelho, onde nós temos a transfiguração do Senhor e a revelação é: este é o meu Filho amado, Filho unigênito de Deus, Filho amado, e mesmo assim Deus quer morrer pelos nossos pecados em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Então nós vamos escutar as leituras, depois faremos, como sempre, um pequeno comentário. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que te vou indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima e amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E o anjo lhe disse: não estendas a mão contra teu filho, e não faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor Deus, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos refletir um pouco, meditar um pouco sobre o significado dessas leituras nesta caminhada nossa quaresmal. Na primeira leitura, nós temos aqui já o capítulo 22, a figura de Abraão na narrativa do livro do Gênesis aparece no finalzinho do capítulo 11 e, sobretudo, a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis. E
quando Deus o envia, capítulo 12, ou melhor, o chama, Abraão é uma pessoa vocacionada. Ele diz assim a Abraão: toma tua esposa, tua família e deixa Ur da Caldeia, lá na Mesopotâmia, e vai para a terra de Canaã. E lá você vai ter uma grande descendência e vai ser abençoado com muitos bens, muitas riquezas, vida sadia, saudável. Bom, ele então peregrina, ele faz essa viagem, que são uns 2.000 quilômetros a pé, subindo os rios Eufrates e Tigres, depois vindo em direção ao mar Mediterrâneo, e aí descendo pela costa da Síria e Fenícia, até chegar às montanhas de Canaã. E ele fica aí peregrinando, como um nômade. Quando se diz sua família, sua casa, ele tinha servos e tinha ovelhas, e tinha a sua esposa. E a esposa tinha uma escrava chamada Agar. Ele vai para o Egito, volta de novo para Canaã e filho. Primeiro tinha a promessa que ele ganharia uma terra. Não conseguiu. O que ele conseguiu é quando Sara, depois de ter Isaac, o filho, morre, ele comprou, não ganhou, comprou de um cananeu um local, uma espécie de gruta, onde sepultou a sua esposa. E o filho, ele e Sara já estavam envelhecendo e o filho não vinha. Ele era uma pessoa de fé, andava na presença de Deus, conversava com Deus. Presença de Deus, como nós podemos viver nos dias de hoje. E então, de vez em quando, ele expressa a sua dor, seu sofrimento, até reclama com Deus: pois é, você me prometeu um filho e não temos filho. E aí então a escrava Agar é entregue pela Sara para que a escrava lhe desse um filho que ele adotaria, Ismael. Mas não era o filho da promessa. Então finalmente acontece essa promessa, já pelo capítulo 17, 18, 19, e aqui nós estamos no capítulo 22. E aí, quando o menino estava crescendo, já um adolescente quase, né? Deus lhe pede para ir ao monte tal e tal e oferecer este seu filho, filho que tanto amas, em sacrifício. A gente fica pensando, mas que coisa bárbara, Deus do Antigo Testamento é assim? Não era bem isso, era uma prova de fé. E mesmo no Novo Testamento, Abraão é apresentado por São Paulo, né, e outros autores também, como um exemplo da fé perseverante, uma fé provada ao fogo. Confiava em Deus. E aí, nós não temos toda a leitura do capítulo 22, versículo 1 a 18, mas foram escolhidos alguns versículos. Então, quando ele chega lá para cumprir a ordem, recolhe lá uns gravetos, lenha seca, já árvores secas, constrói um pequeno altar de pedra, coloca em cima a lenha e aí amarra seu filho. Provavelmente até coloca uma venda. Está a ponto de sacrificá-lo, vem o anjo do Senhor e diz: Abraão, Abraão. E agora, e aí ele para, não chega a ferir seu filho. Agora sei, né? O anjo fala em nome de Deus, né? Agora sei que me temes, tens temor de Deus e que és capaz de oferecer até teu próprio filho. E ele então não sacrifica Isaac, mas quando ele ergue os olhos, vê lá mais adiante, no meio de uns espinheiros, um
carneiro que tem chifres, todo preso lá no meio dos galhos, e ele então sacrifica, e Deus então lhe dá a promessa, não é? Quer dizer, ele renova a promessa que esse filho vai dar-lhe uma grande descendência, seus descendentes posteriores. Então esse texto é colocado aqui, vejam só, nesse texto, a palavra filho ocorre 7 vezes. Podem contar, né? Tem que usar mais do que uma mão, né, para contar as vezes que aparece a palavra filho. E o evangelho é muito simples, do evangelho de Marcos. Jesus tinha sido confessado por Pedro como o Cristo, isto é, o Messias esperado, o ungido do Senhor. E Jesus, então, lá perto das montanhas, entre Síria e atual Líbano, então lá onde nasce o Rio Jordão, ele recebe essa confissão. E Jesus proíbe que eles falem disso. É um pouco segredo, mistério em torno desse homem, Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus, mas vai se revelando aos poucos. E então, indo já, começando uma caminhada onde ele vai instruir os discípulos sobre de que forma ele vai ser o Cristo, o ungido do Senhor. Não vai ser um rei em Jerusalém, não vai lá a Jerusalém para dominar sobre as pessoas, mas como um servo obediente de Deus, como Abraão. E ele então chega lá ao Monte Tabor, hoje indicado como local, com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Tiago e João, irmãos. E outros evangelistas descrevem mais, aqui simplesmente diz, enquanto estavam lá, Jesus se transfigura. E aparecem ao lado dele Moisés e Elias. Sentido é toda a lei de Moisés, que acompanha o povo judeu até a realização das promessas, e mesmo hoje eles observam a lei do Pentateuco, do Sinai, e tem quase todos os livros que nós temos do Antigo Testamento. Pois é, e aí vem essa revelação. Quando Pedro percebe Jesus transfigurado, diz, que bom, não vamos mais lá para Jerusalém, vamos ficar aqui, montar 3 tendas, uma para ti, mestre, outra para Moisés e outra para Elias. Então ele pensava, quer dizer, aí tem todo um significado. Jesus está indo para Jerusalém, já havia avisado os discípulos uma vez que lá em Jerusalém ele não seria coroado rei, mas seria morto e crucificado. E aqui, então, depois da primeiro anúncio, vem essa transfiguração. Pedro, quando diz, vamos ficar por aqui, ele queria a glorificação que Jesus obtém depois da sua morte, a ressurreição. Ele diz, não, esse negócio de ficar sofrendo por aí pelo caminho, morrer, não. Ele até deu um conselho a Jesus, que Jesus rejeitou, tira isso da cabeça, nós queremos a ti como rei. Né? E aí então, ele estava falando, e de repente uma nuvem baixa encobre aquele monte. E não se vê mais nem a figura de Jesus brilhante, nem a de Moisés e de Elias. E nesse momento, então, sim, no meio daquela, nós aqui em Petrópolis dizemos russo, uma neblina tão densa que você a 15 metros já quase não distingue uma pessoa. Pois é. E aí, então, do meio dessa escuridão, diríamos, é que vem a voz que explica o que é Jesus. Tu és meu filho amado. Em ti coloco todo o meu amor. Escutai
o que ele diz. Então, essa ordem de escutar significa daqui para frente, Jesus cumprindo a missão para a qual ele veio. Então nós não escutamos apenas a Bíblia, Antigo Testamento, Moisés e Elias, Moisés a lei, Elias os profetas, mas Jesus. Jesus que dá significado a toda a Bíblia do Antigo Testamento, na linha da promessa que vai se revelando. E aí então, eles desaparecem, né? E Jesus então convida-os a descer. E proíbe, olha, não contem nada a ninguém do que vocês viram. Os outros discípulos e o povo que ia junto para Jerusalém não estavam preparados para experimentar esse mistério tão doloroso, mas ao mesmo tempo tão cheio de significado para a vida de cada pessoa. A vida que continua. Vem a morte, mas vem a ressurreição. Quando eles descem, então ele diz, não contem nada a ninguém. E eles foram obedientes. Mas se perguntavam, que negócio é esse? O que significa dizer ressuscitar dos mortos? Eles nunca tinham visto isso. Havia fé entre os judeus, fariseus sobretudo, Jesus também, provavelmente os discípulos, que depois dessa morte nós ressuscitaríamos, a vida ia continuar. E agora ele aponta, não, é agora. Quer dizer, nós que cremos na ressurreição do Filho de Deus, nós já temos como que uma âncora, lá no meio da escuridão da nuvem, lá no céu. É a nossa fé. A mesma fé de Abraão, que acreditava na vida do seu filho, de sua descendência, e esta fé que nós acreditamos, que não só vivemos aqui nesse mundo, mas nós vamos estar plenamente no céu. Para concluir, é isso que diz também São Paulo nessa pequena reflexão. Ele primeiro tem no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, ele tem um texto muito lindo, né? E aí conclui, não é? Essa frase que vale a pena, não é, repetir, ele está animando os cristãos de Roma, já perseguidos enquanto judeu-cristãos. E ele diz assim, se Deus é por nós, Deus está com a gente. Abraão vivia nessa presença do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto dele? Isto é a vida, a continuidade da vida. Irmãos e irmãs, nesses tempos duros, em que nós sofremos, muitas famílias sofrem perdas por causa do coronavírus, perda de pessoas queridas. A gente não está nesse mundo apenas para viver nesse mundo. Nós temos uma certeza, uma âncora, que é Jesus Cristo. Com essa firmeza de fé, nós vamos enfrentar as dificuldades, as dores, os sofrimentos, mas sabendo sempre que Ele está no meio de nós. Que assim seja.